Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula, nossa aula dessa semana. Essa semana a gente vai falar sobre um dos assuntos mais conhecidos dentro da disciplina química, que é a famosa tabela periódica. É um assunto meio extenso, eu vou tentar ser bem rápido nas minhas explicações, para essa videoaula não ficar muito longa, tá? Mas vamos lá então. Gente, em química, os critérios utilizados para a organização dos elementos foram estabelecidos ao longo do tempo. No início do século XIX, vários elementos químicos já eram conhecidos, porém químicos não haviam conseguido estabelecer critérios para organizá-los em função de suas propriedades características. A tabela periódica ou classificação periódica dos elementos é um arranjo que permite não só verificar as características dos elementos e suas repetições, mas também fazer previsões. Em 1869, um professor de química da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, Dmitry Ivanovich Mendeleev, estava escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época, cerca de 63 elementos, cujas propriedades ele havia anotado em fichas separadas. Ao trabalhar com suas fichas, ele percebeu que a organização dos elementos em função da massa de seus átomos, massa atômica, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes e isto eram as propriedades periódicas. Vamos dar uma resumida nisso que eu falei. Isso aqui é o Dmitry Ivanovich Mendeleev, a ele é atribuído a criação da tabela periódica, não exatamente a tabela periódica que a gente usa hoje, mas o raciocínio da tabela periódica. Por que se fez a tabela periódica? Por que houve necessidade de se criar a tabela periódica? Gente, quem trabalhava com química no século XIX, já no século XVIII também, mas principalmente no século XIX, final do século XIX, foi quando a tabela periódica apareceu, na segunda metade do século XIX, 1869, os profissionais da química, professores, profissionais da química também tinham dificuldade de ter informações a respeito dos elementos que se conhecia na época. Na época da tabela, da criação da tabela, se conhecia em torno de 60 elementos, 63 para ser mais exatos. Então o que aconteceu? Os profissionais da química, professores, pesquisadores, professores, começaram a tentar montar alguma ferramenta que pudesse ser utilizada com essa finalidade. E então eu costumo dizer assim, a tabela periódica, gente, ela é um arquivo de dados. Um arquivo de dados onde estão os dados de todos os elementos conhecidos, desde lá da época de 1869 até mais atualmente, onde a gente já tem praticamente o dobro desses elementos aí conhecidos, tá? Então a tabela periódica, ela foi uma invenção dos profissionais da química justamente para facilitar o trabalho deles e agora nós estudantes, né, gente? Então, aqui do lado eu botei uma figurinha, né, famigerada tabela periódica, quem olha para isso aqui já sabe o que é, ninguém acha que aquilo ali é outra coisa, olhou para aquilo, se já estudou ciências na vida, sabe que aquilo ali é uma tabela periódica, até quem não estudou sabe. Então, a partir das observações de Mendeleev, se organizou os elementos em linhas horizontais, adotando o seguinte critério: quando a propriedade de um elemento eram semelhantes às do outro, a mesma linha, esse elemento era deslocado para uma nova linha e posto em colunas do elemento com a qual tinha semelhança. Dessa maneira, formaram-se colunas em que os elementos que apresentavam propriedades químicas semelhantes e as linhas horizontais são denominadas períodos e as colunas grupos ou famílias. O que está escrito aqui? Gente, essas colunas aqui, ó, são chamadas de grupos ou famílias. E essas linhas aqui são chamadas de períodos. Depois eu vou falar isso aqui mais detalhadamente então, tá? E eu queria que vocês entendessem que a tabela periódica lá do Mendeleev, com o passar do tempo, com o passar das décadas, eles foram cada vez mais aperfeiçoando a tabela periódica. O Mendeleev atribuiu a ele o raciocínio da tabela periódica, que fazia até previsões de elementos futuros que seriam descobertos e que foram descobertos pelo homem. Mas, claro, de 1869 até hoje, 2020, já se passaram 100 e poucos anos, e até mais de 150 anos, até a tabela periódica fez 150 anos há pouco tempo agora, tá? No ano passado, para ser mais exato. Então, a tabela periódica ela foi sofrendo modificações, foi sofrendo melhoramentos. Uma dessas pessoas que foi responsável por isso foi esse aqui, o químico inglês Henry Moseley, que organizou a tabela periódica numa coisa que a gente vai ver daqui a pouco, que é justamente a ordem crescente de números atômicos.
Na tabela periódica atual, os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, organizados os períodos na horizontal em linhas e as famílias e grupos na vertical. Vamos ver isso aí com mais detalhes aqui, peraí. Deixa eu ver. Aqui eu botei uma tabela periódica. Antes de eu começar a falar disso aí direitinho, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Ó. Isso aqui é o desenho de uma tabela, gente. O que é que tem que ter dentro de uma tabela periódica? Cada quadradinho desse aqui, gente, representa um elemento químico diferente. Então, cada quadradinho desse aqui é representado... Eu não vou achar aqui, por exemplo, H2O, água, porque a água é uma substância. Mas eu vou achar o H e vou achar o O, que são os elementos que fazem parte da substância água. Então, todos os elementos químicos que são conhecidos pelo homem estão aqui representados na tabela periódica. Hoje, 2020, a tabela periódica ela tem 118 elementos químicos representados. Lá na época da criação, eu falei para vocês, se conhecia 63. Hoje se conhece quase o dobro disso aí. 118 elementos químicos representados. O Moseley aperfeiçoou a tabela periódica do Mendeleev. Na época que ele aperfeiçoou, já se conhecia um pouco mais de elementos. E a tabela a gente conta assim, gente. Ó. Eu tinha falado para vocês, o que não pode faltar dentro desses quadradinhos aqui? Gente, cada quadradinho desse aqui não está meio borrado, não dá para enxergar direito, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte. 4 informações geralmente a gente vai achar aqui. O símbolo do elemento, o nome do elemento, o número atômico e a massa atômica. Número atômico, massa atômica, símbolo do elemento e o nome do elemento. Essas 4 informações geralmente estão na tabela periódica, quase todas as tabelas periódicas têm isso aí, tá? Como é que eu faço para saber quem é quem? Eu sempre olho numa legenda, sempre vem aqui do ladinho uma legenda. Por exemplo, essa legenda aqui está dizendo que o número atômico é o número de cima e a massa atômica é o número que está representado embaixo do nome. E o Moseley organizou a tabela do Mendeleev em ordem crescente de números atômicos. Como assim? Eu disse que o número atômico é o númerozinho que está no alto. Então olhem comigo aqui, ó. Em cima do hidrogênio tem o número 1. Lá naquele lado, em cima do hélio, tem o número 2. Em cima do lítio tem o número 3, do berílio tem o 4, do boro tem o 5, do carbono tem o 6, do hidrogênio tem o 7, do oxigênio tem o 8, do flúor tem o 9, do neônio tem o 10, do sódio tem o 11, magnésio tem o 12, alumínio tem 13, silício 14, fósforo 15, enxofre 16, cloro 17, argônio 18, potássio 19, cálcio 20, escândio 21. Vai crescendo da esquerda para a direita, de cima para baixo, os números atômicos. Então a tabela periódica a gente conta assim, ó. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim vai. Até chegar ao 118. Só que chega um ponto da tabela que a gente vê que tem uma interrupção. Aqui, quando chega no elemento 54, o próximo que aparece é o elemento 72. E na linha de baixo, aonde está o elemento 83, 83 não, né? 88, desculpa. Pula para o 104. Tá, mas como assim? É porque a tabela periódica ela tem 2 desvios. Eu fiz esse desvio representado pela setinha aqui, ó. O 54 pula para o 72, porque nesse desvio que a gente chama de série dos lantanídeos, tem do número 57 até o número 71. A mesma coisa nessa aqui, ó. Do número 88 pula até o número 103. Então tem uma linha auxiliar aqui e uma linha auxiliar aqui, que são 2 desvios na tabela. No mais, continua tudo certinho, como eu falei para vocês, crescendo de 1 em 1. 2 coisas que eu falei lá na tela anterior. Na tela bem anterior, essa tela aqui já é no final dos slides, tá? A tabela é organizada em grupos ou famílias e períodos. Grupos ou famílias são as colunas verticais, tá, gente? Então a tabela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 colunas que são chamadas de grupos ou famílias. E linhas horizontais nós temos 7. Então a tabela tem 7 períodos. 18 famílias, 7 períodos. Essas duas aqui é como se elas estivessem aqui dentro, gente. Então, como se elas estão aqui dentro, elas fazem parte essa do 6º período e essa do 7º período. Primeira coisa, então, eu queria mostrar a tabela para vocês repararem isso aí. Vamos voltar lá na telinha que eu estava lá no começo com vocês.
Famílias ou grupos. Atualmente a tabela periódica é constituída por 18 famílias. Existem duas maneiras de identificar as famílias ou grupos. A mais comum é indicar cada família por um algarismo romano seguido das letras A e B, por exemplo, 1A, 2A, 5B. Essas letras A e B indicam a posição do elétron mais eletronegativos de subníveis. Na outra maneira, proposta no final da década de 1980, as famílias são indicadas por algarismos arábicos de 1 até 18, eliminando-se as letras A e B. Para entender o que eu estou falando é o seguinte, gente. Ó. Essa família aqui é a família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 colunas, as famílias são numeradas de 1 a 18. Mas tinha uma maneira mais antiga, que ele falou que é mais comum, mas já não está se usando muito, que é justamente numerar as famílias em A e B. Aqui eu botei para vocês se orientarem, 1/1A, 2/2A, 3/3B, 4/4B, 5/5B. As duas maneiras como eu posso numerar a família. Só lembrando vocês, atualmente a gente numera de 1 até 18, tá? Mas tem uns numerozinhos ali também para vocês entenderem. Os períodos de 1 a 7. Ah tá, deixa eu falar dos períodos ali, peraí. As famílias de 1 a 3, de 1 a 2 e de 13 a 18. Tá? Os elementos que constituem essas famílias são denominados elementos representativos e os elementos mais energéticos disponíveis SP. As famílias A, o número da família, tá. Deixa eu ver aqui com vocês. Aqui nessa tabela que eu botei já no terceiro ou quarto slide, eu botei aqui para vocês que algumas famílias têm nomes especiais. A família 1 ou 1A é chamada de família dos metais alcalinos. A família 2 ou 2A é a família dos metais alcalinos terrosos. A família 13 ou 3A, a família do boro. A família 14 ou 4A, a família do carbono. A família 15 ou 5A, a do nitrogênio. A 16 ou 6A, dos calcogênios. A 17 ou 7A, dos halogênios. A 18 ou 0 dos gases nobres. Tá, como assim? Lá na última tabelinha que eu botei para vocês, eu fiz umas listinhas assim, gente, ó. A família 16 também pode ser chamada de família dos calcogênios. Então, todos os elementos que estão aqui dentro são chamados de calcogênios. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A família 17 é chamada de família dos halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. A última lá, a família dos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Essas duas primeiras aqui, ó, a família dos alcalinos. E lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio são chamados de alcalinos. Alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. São nomes especiais que essas famílias têm. As demais famílias não têm nomezinhos especiais. Até alguém falou família do boro, carbono, nitrogênio, mas a gente não usa muito. Esses nomezinhos especiais, se eu chegasse para vocês, qual é o alcalino que está no quarto período da tabela periódica? Período é linha. 1, 2, 3, 4. Alcalino, quarto período, potássio. Qual é o calcogênio que está no terceiro período da tabela periódica? Primeiro período, segundo período, terceiro período. Calcogênio é o enxofre. Assim eu consigo me situar na tabela periódica. Portanto, isso não é preciso ser decorado não, tá, gente? Isso não precisa ser memorizado. Tem que saber essas sutilezas da tabela, mas não há necessidade de memorização disso aí, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, aqui eu botei uma tabelinha colocando qual é o nível, qual é os componentes que fazem parte dessas famílias, qual é o número da família. Vamos em frente então. Famílias, essas aqui são as famílias A. Famílias A, só lembrando vocês, voltando lá na minha tabelinha, eu botei aqui duas maneiras de numerar. Algumas eu botei barrinha, um número A, e aqui pula número A. Então, essa parte e essa parte são as famílias que a gente chama de famílias A. Essa parte central são as famílias B. Quando vocês forem olhar no slide, vocês vão ver que tem um númerozinho com a letrinha B ali do lado, tá? Mas eu também localizei isso aqui, tá? As famílias B. Os elementos dessa família são denominados genericamente de elementos de transição. Então eu botei aqui qual é o número moderno da família, qual era o número antigo da família. E aqui, para complementar essa partezinha das famílias, eu botei um quadrinho aqui vazado, sem elemento nenhum,
indicando qual é o subnível mais energético desses elementos aí. Então, quando vocês virem essa história de subnível mais energético, procurem aqui na tabela. O elemento que está na segunda coluna, o subnível mais energético é o S2. O elemento que está nessa coluna, o subnível mais energético é o P1. Daí vocês vão perguntar para mim, mas o que é subnível mais energético? Lembram da distribuição eletrônica da aula passada? Que eu fazia aquilo, um S2, 2S2, 2P6, eu disse para vocês, o subnível mais energético é aquele do final, quando acaba a distribuição. Então, aqui está indicando que os elementos que estão nessa coluna sempre vai acabar a distribuição eletrônica deles no S2. Elementos que estão nessa coluna aqui, sempre vai acabar a distribuição eletrônica deles no B4. Lá no final, no P2, no P3. Então, isso é o subnível mais energético. Lembrando, então, as famílias centrais da tabela periódica são as famílias B, são chamadas de família de elementos de transição. Enquanto os elementos que fazem parte das famílias A, que são esses aqui, ó, esses e esses aqui, são chamados de elementos representativos. Essas duas aqui de baixo pertencem ao sexto e ao sétimo período, respectivamente, são chamados de série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Vamos em frente. Os períodos aqui a gente já falou, 7 períodos. Importante, 7 períodos. Por que a tabela tem 7 linhas? Gente, um elemento que está aqui na sexta linha, ele vai ter 6 camadas. Lembra daquilo? K, L, M, N, O, P, Q. Então, qualquer elemento que esteja nessa coluna aqui, nesta linha aqui, desculpa, na sexta linha ou sexto período, ele vai ter K, L, M, N, O, P. 6 camadas. O elemento que está aqui no terceiro, K, L, M, vai ter 3 camadas. Então, até isso aqui é observado na tabela periódica. O período, a linha horizontal que o elemento está, determina quantas camadas vai ter a eletrosfera desse átomo. Até nisso a tabela periódica, quem montou esse tipo de tabela moderna, pensou nisso aí, tá? Outra coisa importante aqui, gente, classificação dos elementos químicos. Geralmente as tabelas que a gente compra são tabelas coloridas, que a gente procura em livros, na internet, são coloridas, né, gente? E essas cores, elas não têm um padrão. Não é que todas as tabelas têm que ter a mesma cor, mas elas têm que ter um critério de divisão. Como assim? Reparem aqui que nessa tabela que eu coloquei aqui, ó, esse dourado aqui, um laranja, todos esses que estão aqui nessa cor dourada ou laranja são metais. Então aqui nessa parte vocês vão achar ouro, cobre, ferro, prata, platina, alumínio, tudo que está aqui nessa parte dourada ou laranja da tabela aqui são metais. Aquela partezinha verde lá são chamados de não metais, que também pode ser chamado de ametais. Metal, ao contrário, é não metal ou ametal. Então todos os verdinhos lá também são ametais. O hidrogênio tem a cor parecida, mas o hidrogênio é um elemento à parte. Lá na última coluna, meio roxinha, não sei se dá para reparar aí, daí que tem uma corzinha meio roxinha, são os famosos gases nobres. E aqui, quando eu fiz essa cópia aqui, elementos ainda não reconhecidos, mas esses elementos aqui já foram descobertos e já tem nome, até na tabela que eu botei lá no final eles aparecem. Então, só para saber, cor da tabela é para identificar quem é metal, não metal, gás nobre. Tinha até uma classificação que já caiu, que era de semimetais, mas a gente não usa mais, tá? Aqui nessa tabela, a gente vê as cores assim. Mas cada tabela que eu pego, eu dou uma olhada para ver o que a coloração significa e dou uma olhadinha na legenda, tá? Gente, propriedades periódicas. Eu quero falar com vocês de 3 propriedades periódicas que eu considero importantes. A primeira delas, raio atômico. Raio atômico determina qual é o elemento que tem átomo maior. Como é que eu vejo isso aqui? Eu botei 2 regrinhas básicas aqui para vocês entenderem. Numa tabela periódica, quanto mais camadas o elemento tiver, maior vai ser o átomo dele. E se esses elementos estiverem numa mesma linha, o elemento que estiver mais para o final, ele é menor. Não entendi nada. Vamos ver numa tabela aqui. Gente, se eu perguntasse para vocês, qual elemento é maior? Qual elemento tem um átomo maior? Esse ou esse? O boro ou a prata? Primeira coisa que eu ia raciocinar. Boro tem 2 camadas. Prata tem
5 camadas. Se um tem 2 e outro tem 5, é óbvio que tem 5 vai ser maior do que o que tem 2. Quer dizer, então, quanto mais para baixo, maior vai ser o átomo daquele elemento, porque tem mais camadas. Então, ó, esse é maior do que 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 esse. Quanto mais para baixo, maior o tamanho do átomo daquele elemento. A gente chama isso aí de raio atômico. Mas pode acontecer que às vezes eu faço uma comparação assim, qual é maior, esse ou esse? Geralmente a gente pensa, esse aqui vai ser maior porque tem número atômico maior, mas é o contrário. Quando eles estão na mesma linha, quanto mais para cá, menor. Quanto mais para cá, maior. Vou até dar um exemplo para vocês aqui. Se eu perguntasse para vocês, quem é o menor e quem é o maior? C, AS ou ZN? C, AS ou ZN? Quem tem menos camadas? C, menor. O maior ou vai ser o ZN ou vai ser o AS, porque eles têm o mesmo número de camadas. Como o AS está mais para lá, ele é menor e o maior vai ser esse aqui. Então, entre o carbono, entre o arsênio e entre o zinco, o menor é o carbono, o maior é o zinco. O do meio é o arsênio. Isso falando em tamanho de átomo, certo? Tamanho de átomo. Quanto maior... Aí eu botei essas duas regrinhas aqui. Aqui eu estou explicando para vocês como é que se vê o tamanho do átomo. Quanto mais para baixo, maior. Se tiver na mesma linha, quanto mais para a esquerda, maior. Essa é uma regrinha importante, a regrinha raio atômico, que determina o tamanho do átomo. Energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo no estado gasoso. Eu não vou falar tanto dessa regrinha de energia de ionização, porque isso aqui a gente vai estudar no nosso próximo assunto, que são as ligações químicas. Mas só para entender uma coisa, quanto mais distante do núcleo do átomo o átomo estiver, ou seja, quanto mais em camadas mais externas, ele vai sair mais facilmente dessa eletrosfera. Ele pode ser arrancado mais facilmente por outro átomo, fazendo ligações químicas. Então, quanto mais externo, menor energia que precisa para se arrancar um átomo. É muito mais fácil um elétron ser arrancado da eletrosfera se ele está mais distante do que se ele está mais pertinho do núcleo, onde a força de atração aos elétrons é maior. Outra propriedade que eu queria falar com vocês, eletronegatividade. Essa propriedade aqui é tão importante que eu vou ter até uma tabela especial aqui para ela. O que é eletronegatividade? Gente, quanto mais forte for um átomo, mais ele atrai elétrons para perto dele. Tá, mas como assim forte? Como eu falei para vocês, o assunto tabela periódica ele vai se quase que concluir na parte de ligações químicas, e as ligações químicas são átomos que se juntam com outros átomos. E essas ligações ocorrem justamente nos elétrons da eletrosfera. Então, quanto mais forte for o átomo, mais ele tem capacidade de puxar elétrons para perto dele, elétrons de outros átomos. Só que esta tal de força a gente chama de eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo for o átomo, maior a facilidade dele, a força dele maior a força de atração exercida sobre os elétrons numa ligação. Como isso é uma coisinha meio complexa para se entender, eu botei aqui uma tabelinha que foi feita pelo Linus Pauling, o mesmo Linus Pauling lá do diagrama, aquele diagrama que a gente já usou, um S2, dos S2, ele fez uma tabelinha para determinar numericamente a eletronegatividade dos elementos. Então reparem aqui, ó. Aqui dá para ver pequenininho o símbolo dos elementos, mas dá para ver um número bem grande aqui, ó. Por exemplo, potássio, o K, a eletronegatividade dele é 0,8. Alumínio, a eletronegatividade dele é 1,5. Quer dizer, então, se potássio e alumínio fossem se ligar, o alumínio puxava os elétrons mais para perto dele. O elemento mais eletronegativo que tem aqui nessa tabela é esse aqui, gente, ó, o flúor. A eletronegatividade dele por essa tabela é 4. Então, qualquer elemento que se ligue com flúor, o flúor vai puxar os elétrons do outro elemento, vai atrair com mais força, ele por ser mais eletronegativo. Gente, aqui tem a tabelinha que eu falei para vocês. Esse assunto aqui, gente, é um assunto que ele é, ao mesmo tempo que ele é
interessante, ele se torna cansativo, porque é muita informação. Tabela periódica é uma coisa que tem muita informação embutida nela, que a gente vai aprendendo com o passar do ensino médio, à medida que a gente for trabalhando. Mas uma coisa que eu queria que vocês tivessem noção. Claro que agora a gente está estudando à distância, eu não vou dizer para vocês, a aula à distância é diferente da aula presencial, né, gente? Quando eu tenho aula presencial com os alunos, sempre que eu falo de tabela periódica, eu deixo os alunos usarem a tabela periódica. Eu não peço para ninguém memorizar nada. Tem tabela periódica na hora do exercício, tem tabela periódica na hora da prova. O que eu quero é que saibam usar a tabela periódica, ou pelo menos tenham uma noção básica disso aí. Eu fiz aqui para vocês uma listinha de exercícios, tem poucos exercícios, até os exercícios estão numerados de uma forma esquisita. Vocês vão ver depois que eu peguei exercícios de locais diferentes aqui, de livros diferentes, então eles têm uma numeração bem esquisita. Esses exercícios eu vou deixar para vocês praticarem essa semana. Semana que vem eu volto com a correção deles e a gente continua aí esse nosso assunto, porque ainda tem... A gente está perto do final já do primeiro trimestre, tá? A gente encerra na metade de junho agora e eu já tenho notas suficientes para fechar o primeiro trimestre com vocês. Tem algumas pessoas ainda que faltam me entregar uns trabalhinhos, mas a gente vai acertar nessas 2 semanas agora, tá? Então esse assunto que a gente está vendo não vai ser assunto que eu vou cobrar de vocês agora em avaliações, mas eu vou cobrar nas formas dos exercícios, vou passar as correções para vocês e assim que começar o segundo trimestre a gente já vai estar praticamente com o assunto pronto para fazer uma avaliação. As aulas não vão voltar antes de agosto, tá, gente? Até agosto a gente fica de certeza nessas aulas à distância. Depois a gente vai ver. Mas eu queria antes chamar a atenção de uma coisa aqui para vocês, gente. Tabela periódica, eu acho legal pra caramba as tabelas que tem na internet. Tem aplicativos de tabela periódica também, que mostram tabelas virtuais assim. O que é uma tabela virtual, gente? Isso aqui é cheio de propaganda, não faz mal. Deixa quieto ali. Por exemplo, essa tabelinha aqui que é da internet, ó, eu passo o cursor aqui por cima dos quadradinhos. Eu quero ver alguma coisa sobre nitrogênio. Se eu clicar ali no nitrogênio, gente, ó, abre um monte de informação a respeito do nitrogênio. Estão vendo? Várias. Pô, propaganda que não acaba mais. Peguei uma cheia de propaganda aqui. Mas ó, um monte de informação sobre nitrogênio. Vamos voltar lá para a tabela. Qualquer coisa que queira saber, vamos ver aqui o potássio. Clica aqui no potássio. Aí aparece um monte de coisa a respeito do potássio. E assim vai. Essas tabelas, gente, elas já existem há bastante tempo já. Algumas são mais bem feitas do que outras, claro. Mas eu considero essas aqui as tabelas mais legais. Que são as tabelas virtuais, porque elas não se limitam ao espaço que a gente tem no quadradinho. Eu posso clicar em qualquer elemento e vai aparecer um monte de informação desses elementos. Existem aplicativos de tabela periódica, vocês podem até ter no celular de vocês já, e serve justamente para isso. Por que eu estou dizendo para vocês que isso aqui é uma coisa interessante? Porque a tabela periódica, gente, ela não foi feita para se memorizar, ela foi feita para se usar. Então, sempre que eu precisar de uma tabela periódica, eu uso. Eu quase que diria assim, eu sou da geração calculadora ainda, na minha época de escola não era celular, era calculadora. Sempre que eu precisava fazer uma conta mais complicada, eu ia para a calculadora. Hoje vocês vão para o celular, certo? Então, claro, só em hora de prova que não é permitido. Alguns professores até liberam os de calculadora de celulares para usar a calculadora nas provas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim como a calculadora, o celular da calculadora é uma ferramenta que auxilia nos cálculos, a tabela periódica é uma ferramenta que serve para auxiliar no estudo da química. Hoje, com os aplicativos, fica muito melhor ainda, porque eu posso ter uma tabela periódica no meu celular e precisei, é só lá dar uma consultada. Mas é claro, independente disso, vocês têm que saber como funciona a tabela periódica, por isso que eu dei essa breve explicação aí. Por hoje é isso aí, tá, gente? Semana que vem eu volto com a correção desses exercícios. Espero que vocês quebrem um pouquinho a cabeça tentando resolver. Mais importante, esses exercícios não são para me entregar, é só para vocês resolverem e praticar a respeito do assunto. Até semana que vem, então. Uma boa semana para todo mundo e vamos em frente. Abração, gente.